Olá a todos, tudo bem? Sou o professor Eduardo, professor de Física, e estou aqui para fazer mais uma aula para vocês. O nosso tema de hoje é falar sobre trabalho de uma força, né? Então, o trabalho mecânico. Estou muito feliz dos pais aí estar acompanhando os filhos aí nessa jornada aí. Fico feliz aí dos pais assistir os vídeos aí feitos por mim e quero agradecer a todos aí, tá bom? Então, vamos começar? Então, o nosso assunto aqui, como falei para vocês, é o trabalho de uma força, tá? Eu sou o professor Eduardo e espero que todos aí acompanhem aí, tá bom? Então, trabalho, né? Então, o termo trabalho, aí nós sabemos aí no nosso dia a dia, né? Trabalho vem ser o quê? É um esforço que é remunerado, não é isso? Só que para nós aqui, que nós vamos falar de trabalho de uma força, o trabalho da força, a remuneração para nós aqui vai ser o deslocamento, tá? Então, eu empurro uma pedra, então eu aplico uma força e o que eu ganho com isso? Um deslocamento, né? Então, isso daí eu vou falar que é a minha remuneração, tá? Certo? Então, na física, o termo trabalho, né, representado por essa letrinha do alfabeto grego aqui, é utilizado quando falamos no trabalho realizado por uma força, ou seja, o trabalho mecânico. Uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho quando produz um deslocamento. Então, para existir trabalho, precisa ter deslocamento. Então, eu aplico uma força, precisa ter um deslocamento, ok? E a unidade de trabalho no Sistema Internacional de Medida, né? Então, aqui, SI, né? Só lembrando, SI, Sistema Internacional de Medida. É o Joule, né? Então, Joule, unidade de trabalho, tá? J maiúsculo. Quando uma força tem a mesma direção do movimento, o trabalho realizado é positivo. Aqui, ó, trabalho é maior que zero. Então, quando o trabalho é maior que zero, eu chamo de trabalho motor, bom? Então, por exemplo, eu estou empurrando uma pedra, então a força que eu estou fazendo tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Então, aí é um trabalho motor que eu estou fazendo. Agora, aqui, quando uma força tem a direção oposta ao movimento, o trabalho realizado é negativo. Então, trabalho é menor que zero. Então, eu chamo de trabalho resistente. Por exemplo, estou empurrando uma pedra, o atrito é oposto ao sentido que eu estou empurrando. Então, a força de atrito é para trás e o meu deslocamento está sendo para frente. Então, aí eu posso dizer o quê? Que o ângulo aí formado entre o deslocamento e a força de atrito é 180 graus. Então, toda vez que eu estiver nessa situação, o meu trabalho ele é negativo, tá bom? Trabalho resultante, né? Então, na verdade, é o trabalho da força resultante do sistema. Ele é obtido através da soma dos trabalhos de cada força aplicada ao corpo, ou pelo cálculo da resultante das forças, né, da força resultante. Então, se eu quero calcular o trabalho resultante, eu pego a força resultante e calculo o trabalho dela. Ou eu posso calcular o trabalho de uma força, uma por uma, e no final somar tudo, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês que o trabalho é igual à soma de todos os trabalhos aí, né? Se eu tiver um corpo sendo aplicado por várias forças. Bom, força paralela ao deslocamento. Tá, eu tenho uma força paralela ao deslocamento. Então, quando a força é paralela ao deslocamento, ou seja, o vetor deslocamento e a força não formam um ângulo entre si. Calculamos o trabalho. Então, para calcular o trabalho, é força vezes o deslocamento. Isso, se a força e o deslocamento tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, tá bom? Então, aqui, o meu bloco está indo para a direita e a minha força também é para a direita. Então, aí eu posso usar essa formulinha aqui. Tá bom? Então, exemplo. Determine o trabalho realizado por uma força aplicada a um corpo
de massa de 8 quilos e que causa uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e se desloca por uma distância de 200 metros. Então, aí, nesse caso, você vai falar assim, ué, professor, mas cadê a força e cadê o deslocamento? Calma. Vamos lembrar o seguinte aqui, ó. Trabalho é força vezes deslocamento, certo? E força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, olha lá como é que fica. Força é massa vezes aceleração. Agora é só substituir na fórmula que eu já acho o meu trabalho. Tudo bem? Então, lá, a massa é 8 kg, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado e o deslocamento é 200 metros. Aí agora é só multiplicar. 4.800 Joule. Fácil, né? Agora, quando eu tiver uma força que ela não é paralela ao deslocamento, como é que vai ficar? Então, sempre que a força não é paralela ao deslocamento, devemos decompor o vetor em suas componentes paralelas e perpendiculares. Então, nessa situação aqui, né, eu tenho esse bloco e eu vou puxar ele, ó, vou puxar ele nessa direção. Ele vai para frente, não é isso? Ó? Ele vai para frente, formando um ângulo ali. Então, ele vai formar um ângulo que eu vou chamar de alfa, tá? Esse ângulo alfa. Para quem não estudou trigonometria, eu vou falar só rapidinho aqui, tá? Então, eu preciso achar a força no eixo X aqui, ó. No eixo X, porque a força no eixo X tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Então, a minha força no eixo X, ela está com o ângulo, não está com o ângulo? Então, se ela está com o ângulo, ela é cosseno desse ângulo, tá? Então, o meu fx aqui é o f vezes o cosseno desse ângulo. Então, o cosseno desse ângulo tem que ser dado no exercício, aí no enunciado. E o meu fy ali eu nem vou usar, tá? Então, meu fx é o f vezes o cosseno do ângulo. Então, para calcular o trabalho, é força vezes deslocamento, mas a força é o fx. Então, trabalho é força vezes o cosseno do ângulo vezes o deslocamento. Porque esse f cosseno do ângulo é o meu fx, tá bom? Então, toda vez que eu tiver uma força que não é paralela, força vezes o cosseno do ângulo vezes o deslocamento. Mas que ângulo é esse? É o ângulo formado entre a força F e o deslocamento, tá? Tanto que se a força tiver a mesma direção e o mesmo sentido, esse ângulo é zero. Cosseno de zero é 1, tá? Então, cosseno de zero é 1, aí fica só a força vezes o deslocamento. Tudo bem? Trabalho de uma força variável. Às vezes eu posso ter o trabalho de uma força variando conforme você vai empurrando, então com a distância. Então, para calcular o trabalho de uma força que varia, podemos calcular este trabalho por meio do cálculo da área sobre a curva do diagrama. Tá? Então, calcular a área sobre a curva é a única técnica válida para as forças que não variam também. Então, aqui eu tenho esse gráfico, né? Eu tenho a força em função do deslocamento. Então, como vocês já estudaram aí movimento uniforme ou movimento uniformemente variado, então provavelmente você deve ter estudado gráfico, né? Então, essa área aqui, ó, da linha vermelha até o eixo do deslocamento aqui, ó, é o trabalho realizado, tá? Então, eu vou ter que calcular toda essa área aqui. Então, nesse caso aqui, a área 1 mais a área 2. Que figura que vai aparecer? Se você tiver entre o ensino médio e o ensino fundamental e o ensino médio, provavelmente vai aparecer triângulo, retângulo e trapézio, tá? Mas quem tiver no ensino superior vai aparecer integrais aqui, tá bom? Mas como eu estou dando aula isso daqui para o fundamental e o ensino médio, então nós só vamos ver essas três figuras. Vamos ver triângulo, retângulo e trapézio, tá?
Então, o trabalho realizado, ele é numericamente, então esse Nzinho aqui em cima do sinal de igual significa numericamente. Então, o trabalho é numericamente a área 1 mais a área 2, tá? Então, ou seja, é a área, né? Toda vez que eu tiver força e deslocamento. Então, o trabalho realizado é a área, tá bom? Trabalho da força-peso, né? Então, o trabalho da força-peso, gente, na verdade, é a mesma fórmula. O que vai mudar é o seguinte, é que o deslocamento vai ser a altura e a força é o peso. Então, aqui, ó, para realizar o cálculo do trabalho da força-peso, devemos considerar a trajetória como a altura entre o corpo e o ponto de origem, e a força a ser empregada, a força-peso. Então, olha lá, trabalho é força vezes deslocamento, só que a força é o peso e o deslocamento é a altura, tá? Então, o corpo está caindo, então acontece isso. E o peso é massa vezes gravidade, não é isso que nós vimos? Então, eu posso falar que o trabalho é mgh, tá? Então, vamos treinar um pouco aí. Então, vamos lá, exercícios. Se você já está revisando esse conteúdo, o que você faz? Pausa o vídeo, faz os exercícios e depois despausa o vídeo e vai acompanhando a correção, tá bom? Não tente enganar você mesmo. Então, lá, ó, na figura abaixo, embora puxe a carroça com uma força horizontal de 1000 newtons, o burro não consegue tirá-la do lugar, devido a um entrave de uma pedra. Qual o trabalho da força do burro sobre a carroça? Gente, o que eu falei? Para ter trabalho, precisa ter o quê? Deslocamento. Lembra no comecinho da aula que eu falei? Para ter trabalho, precisa ter deslocamento. Então, se não tem deslocamento, não tem trabalho. E o deslocamento não é remuneração? Se não tem remuneração, não tem trabalho. Então, o trabalho aqui é zero, é nulo. Não, ó, o trabalho é nulo, já que a referida força não produz deslocamento. Então, se não tem deslocamento, não tem trabalho, ok? Isso aí, então. 2. Um homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana, comunicando a ele uma força constante paralela ao deslocamento e de intensidade de 300 newton. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem sobre o carrinho, considerando um deslocamento de 15 metros. Então, nós temos aí o nosso amigo empurrando o carrinho na mesma direção e no mesmo sentido. Então, aqui, uma mão com açúcar, né? Então, o trabalho aqui, né? É força vezes deslocamento. Então, a força é 300 e o deslocamento 15 metros. Então, é só multiplicar. 4.500 joules. Mais um. Uma força constante F, horizontal, de intensidade de 20 newtons, atua durante 8 segundos sobre um corpo de massa de 4 quilos, que estava em repouso, apoiado em uma superfície horizontal, perfeitamente sem atrito. Não se considera o efeito do ar. Qual o trabalho realizado pela força no citado intervalo de tempo? Tá. Nessa situação aqui, gente, ele deu para nós a força, não deu deslocamento, tá? Então, se você está no ensino fundamental, eu acho que pode passar para frente esse exercício, tá? Mas se você já viu a equação do espaço, então dá para resolver, tá bom? Então vamos ver se você consegue fazer ou não. Pausa o vídeo e tenta fazer. Agora você despausou o vídeo, né? Tentou fazer, quebrou a cabeça aí, né? Deve ter conseguido. Então vamos ver como é que fica aqui, né? Então, primeira coisa a fazer, né? O que eu preciso? Eu vou calcular o trabalho, né? Então, o trabalho, né, é o que eu vou calcular. Então, o trabalho é o quê? É força vezes deslocamento. Eu só tenho a força, não tenho deslocamento. Então, eu vou ter que calcular o deslocamento. Mas para calcular o deslocamento, o que eu tenho?
eu tenho tempo e o que mais que eu tenho? Eu não tenho aceleração. Eu tenho a velocidade inicial, porque ele falou que ele estava em repouso, então a velocidade inicial é 0, então falta a aceleração. Então, eu tenho tempo, então provavelmente eu vou usar a função horária lá do movimento uniformemente variado, tá? Que é essa daqui, ó. Lembra? ΔS, a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Mas eu não tenho aceleração. Então, eu vou ter que usar a função horária da velocidade para achar o quê? A aceleração, tá? Então, vamos achar a aceleração aqui. Então, se você estudou o movimento uniformemente variado, né? Nós vamos usar aqui a equaçãozinha, tá? Mas pela segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, força resultante é massa vezes aceleração, eu tenho a massa e tenho a força. Então, eu acho a aceleração. Então, aqui, o 4 está multiplicando, eu passo ele dividindo, não é isso? Então, 20 dividido por 4 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, agora sim. Agora eu consigo achar o deslocamento. Tá bom? Então, agora eu consigo achar o deslocamento, é só substituir aqui. A minha velocidade inicial é 0, porque o meu corpo está em repouso aqui, né? E o tempo, 8 segundos. Então, 0 vezes 8, a aceleração é 5, o tempo é 8, então 8 ao quadrado, sobre 2. Então, fazendo essa conta aí, né? 8 ao quadrado dá 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 vezes 5 dá 160. Aqui, como está multiplicando por 0, nem vou colocar. Então, o deslocamento foi 160 metros. Aí agora é só substituir. Então, ali, força é 20 e o deslocamento 160. Então, 3.200 Joule, tá? Então, voltando, como é que tinha que fazer? Eu tenho a força e tenho a massa, então eu consigo descobrir o quê? A aceleração. Descobrir a aceleração, eu consigo descobrir o espaço. Eu descobri o espaço, multiplica pela força, já me dá o trabalho realizado. Bom? Mais um aqui. O esquema a seguir ilustra um homem que, puxando a corda verticalmente para baixo, com força constante, arrasta a caixa de peso de 400 newton em movimento uniforme, tá? Ao longo do plano inclinado, desprezando os atritos e a influência do ar, e admitindo que a corda e a roldana sejam ideais, calcule o trabalho da força exercida pelo homem ao provocar na caixa um deslocamento de 3 metros na direção do plano inclinado. Então, ele está subindo aqui em movimento uniforme. Então, significa que a força resultante aqui é 0, tá? Então, ele quer saber o trabalho da força exercida pelo homem. Então, a força resultante é 0, mas o homem está fazendo uma força aqui, ele está puxando aqui, tá? Então, a resolução aí. Vou colocar as forças que está sendo aplicada aqui, né? Ele mandou desprezar os atritos, então não vou considerar o atrito. Então, eu tenho a força peso aqui, que é para baixo, não é isso? Força peso, que é para baixo. Eu tenho a força no eixo Y aqui, que eu vou chamar de PY, e eu tenho uma força no eixo X aqui, que eu vou chamar de PX. E tenho a força que o homem faz ali, para lá, ó, que é o F. O PY anula com a força normal aqui, que é perpendicular à superfície. E o PX e o PY são iguais. Por que eles são iguais? Porque a força resultante é 0 aqui, ó. Ele está subindo em movimento uniforme, tá? Então, aquele ângulo ali de 30 graus é o mesmo que esse aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo. Então, o PX está sem o ângulo. Então, ele é o seno P, peso vezes o seno do ângulo, tá bom? Então, o trabalho é força vezes deslocamento. Mas para achar o deslocamento, aqui o trabalho, eu preciso da força e do deslocamento. Eu só tenho deslocamento, eu não tenho a força.
Ah, mas ele não tem os 400 newton, é o peso, né? Então, para achar a força aqui, como falei para vocês, o força é igual ao PX. O PX está sem o ângulo ali, ó. O ângulo aqui é 30. Então, ele é seno do ângulo, tá? Então, a força é o peso vezes o seno daquele ângulo, porque ele está sem o ângulo. 400 vezes o seno de 30 é 0,5. Então, dá 200 newton. Então, 200 newton é o quê? É a força F. Aí, agora é só multiplicar, né? Trabalho é força vezes o deslocamento. Então, a força 200 newton e o deslocamento 3 metros. Então, o meu trabalho é 600 joule. Tudo bem? Cinco. O trabalho total realizado sobre uma partícula de massa de 8 quilos foi de 256 joule. Sabendo que a velocidade inicial da partícula era 6 metros por segundo, calcule a velocidade final. Nossa, agora ele quer saber o que? A velocidade final. Aqui, gente, para calcular é o seguinte: tem dois jeitos de fazer, né? Nós temos o esquema da energia cinética e nós temos por Torricelli, tá? Eu vou fazer primeiro por energia cinética e depois eu vou fazer por Torricelli, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, eu vou pegar a ferramentinha aqui. Então, diz o seguinte, eu acho que eu não falei isso na explicação, mas o trabalho realizado aqui, ele é a variação de energia cinética. Ou seja, ele é energia cinética final, tá? Energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? Energia cinética inicial. E como é que calcula a energia cinética? Então, nós vamos ver depois, né? Ou se você já assistiu a outra aula, que a energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Então, isso é a energia cinética final. A inicial é massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, tá? Então, aqui, o trabalho já foi falado, né, no enunciado aí, né, que ele vale 256 joule. Então, aqui é 256. Então, aqui é 256. A massa é 8 quilos, então 8. A velocidade final não sei, então v ao quadrado sobre 2. Menos a massa é 8 quilos. A velocidade é 6, então 6 ao quadrado, que é a inicial, sobre 2, certo? 8 dividido por 2 dá 4, então vai ficar 256 aqui, né? Vai ficar 4v quadrado. Menos, aqui vai dar 4, 4 vezes 36, né? 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 36 dá 144. Então, 256. Aqui é igual a 4v quadrado, certo? Então, aqui menos 144. Esse 144 passa para o outro lado somando, então vai ficar 256. Aqui mais 144. Então, esse aí é o valor do 4v quadrado. Certo? Então, continuando aqui. Então, 256 mais 144 dá 400. Então, 400 aqui
é igual a 4V quadrado. Esse 4 aqui está multiplicando, eu passo ele dividindo, certo? Então, 400 dividido por 4. Então, esse é o valor do V quadrado. Então, 400 dividido por 4 dá 100. Então, o meu V quadrado é igual a 100. Aí, é só tirar a raiz quadrada, né? Então, o meu V aqui, minha velocidade final, é a raiz quadrada de 100. Então, minha velocidade aí vai ser 10 metros por segundo. Ok? Não sei se você prefere desse jeito, né? Fica aí a critério. Mas eu vou fazer de outro jeito também, que é usando a equação de Torricelli, tá? Provavelmente, se for um aluno do ensino fundamental, acho que não viu a equação de Torricelli, pode ter visto a fórmula da energia cinética. Então, mas eu acho que compensa você ver a resolução por Torricelli, bom? Então, vou apagar aqui e vamos começar agora fazendo por Torricelli, tá? Então, a solução, primeiro, aqui é para achar a velocidade final, né? Que eu não sei. Então, a equação de Torricelli diz o seguinte, que a velocidade ao quadrado, a final é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, tá? Trabalho é força vezes deslocamento. O trabalho eu já tenho aqui, né? O trabalho eu já tenho, é isso? Mas eu não tenho a força. Não tenho a força. Então, força resultante é massa vezes aceleração, porque a massa eu tenho. Então, o trabalho é 256, a massa é 8 kg, a aceleração vezes o deslocamento eu não tenho. Então, vou pegar esse 8 aqui e passar dividindo, não é isso? 256 dividido por 8 dá 32. Então, a aceleração vezes o deslocamento é 32. Aí, agora o que eu faço? Eu jogo aqui, ó. Eu não preciso saber a aceleração, não preciso saber o deslocamento. Mas eu sei que um vezes o outro é 32. Então, é só substituir aqui, ó. A velocidade inicial foi dado, que é 6. Aí eu já acho a velocidade, olha lá, ó. Então, ó, 6 ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔS é 32 aqui, ó. É 32. Então, 6 ao quadrado é 36, 2 vezes 32 dá 64. Somando aqui dá 100, ó. Olha lá que legal. Aí agora é só tirar a raiz. Raiz quadrada de 100 é 10, ó. Olha lá, 10 metros por segundo. Aí fica agora o seu critério, qual o jeito que você achou mais fácil. Tá bom? Mas é bom sempre estar praticando isso aí, tá bom? Então, bora lá, mais um. Na situação esquematizada, um homem, né, levanta 80 quilos em um local onde a gravidade é 10 e mantém erguido como representa a figura 2 durante 10 segundos. Determine os trabalhos das forças musculares durante o levantamento e durante a sua manutenção no alto. Então, para levantar isso daqui, né, vamos considerar que ele vai levantar com velocidade constante, então é o trabalho da força-peso. Tá? Então, é o trabalho da força-peso. Ele vai fazer a força aqui para cima, né? Então, é o peso vezes a altura, né? E para mantê-la em cima, segurando, né, que é o que ele está pedindo depois, o trabalho é zero, porque não tem deslocamento. Então, para ter trabalho, precisa ter o quê? Deslocamento. Então, eu só vou ter trabalho na subida, né? Então, durante o levantamento, então vamos calcular o trabalho. O trabalho é força vezes deslocamento. Só que a força é o peso, o deslocamento é a altura.
Então, peso é massa vezes gravidade vezes altura. Então, 80 vezes 10 vezes 2, que é 80 é a massa, a gravidade é 10 e a altura é 2. Então, 1.600 joule, né? Então, esse daí é o trabalho que ele está fazendo para erguer aquele peso, né? Aí depois o trabalho para manter suspenso é zero, pois durante essa situação não há deslocamento. Então, de novo, para ter trabalho precisa ter o quê? Deslocamento e precisa ter força, tá bom? Um helicóptero suspenso no ar, em repouso em relação ao solo, ergue por meio de um cabo de aço mantido vertical uma caixa de massa de 200 kg, que se desloca com velocidade constante ao longo de um percurso de 10 metros. No local, a gravidade é 10, sabendo que no deslocamento citado, as forças de resistência do ar realizam sobre a caixa um trabalho de 1.400 joule, calcule o trabalho da força aplicada pelo cabo de aço sobre a caixa. Então, eu tenho força aqui, não tenho só uma força, eu vou ter duas aqui, né? Eu vou ter a força peso, né? E eu vou ter essa força que foi dado o trabalho dela aqui, né? Se ele está subindo com velocidade constante, ele se desloca com velocidade constante, então a força resultante é zero, ou seja, a soma das forças para baixo é igual à soma das forças para cima. Bom, então o trabalho aí vai ser o quê? A soma dos dois trabalhos, né? Então, o trabalho da força peso, que é peso vezes altura, né? Então, mgh, e aqui o trabalho dessa força C, né? O trabalho dessa força C já foi dado, que é 1.400. Então, massa vezes gravidade vezes altura. A altura é 10 metros, é isso que ele está falando? Aqui, ó, 10 metros. E o trabalho, 1.400. Então, somando tudo aqui, vai dar 20.000 mais 1.400. Então, dá 21.400 joule, né? Esse daí é o trabalho da força resultante aí. Então, resultante não, da força aplicada, porque o trabalho da força resultante é zero, porque a força resultante é zero, né? Então, o trabalho dessa força aqui, ó. Essa força aqui, perdão. Essa força F aqui, ó. Porque esse daqui tem o trabalho dessa daqui, foi 1.400. O trabalho dessa força aqui é mgh, tá? Que é os 20.000. Então, 20.000 é o trabalho dessa força e os 1.400 é o trabalho dessa daqui. Então, o trabalho dessa daqui é 21.400 joule. E o trabalho da força resultante, se ele perguntasse, aí seria zero, porque se eu somar todos os trabalhos, vai dar zero, né? Então, eu considero que um lado é positivo, outro lado é negativo. Bom, então é isso. Vou fazer mais um aqui para a gente encerrar. A intensidade da força, da resultante das forças que agem sobre uma partícula varia em função de sua posição sobre o eixo X, conforme o gráfico. Então, eu tenho o gráfico aqui da força em função do deslocamento. Calcule o trabalho da força para o deslocamento de 0 a 8 metros. Então, eu vou ter que calcular a área de 0 até 8 metros. Então, essa área aqui, a azulzinha aqui, né? Então, a figura é um trapézio, né? Então, base maior, que é 8, a base menor de 2 até 6 é 4, então o Bzinho aqui é 4, vezes a altura aqui é 20, dividido por 2, né? Então, a área do trapézio, né? Então, a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior é 8, a base menor vai de 2 até 6, aqui é 4, e a altura é 20, certo? E divide por 2, bom? Então, 4 mais 8 dá 12 aí, ó. Vezes 20 dividido por 2. Então, 12 vezes 20 vai dar 240, dividido por 2 dá 120 joule, tá, de trabalho. Bom? E fim, né, da nossa aula, né? Então, aí,
Quero agradecer aí a paciência de vocês aí. E um abraço aí. Tchau, tchau.